Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E eu creio, meus amados, que o Pai falará de uma forma profunda aos nossos corações. Amém? Vamos estar ensinando nessa noite acerca, meus amados, dos princípios básicos para nós restaurarmos a unção. Amém? Para nós, meus amados, vermos a unção fluir em nome de Jesus. Glória a Deus. Como sempre em todas as nossas aulas, eu sempre peço a colaboração, o apoio de todos os famintos e sedentos. Compartilhe o link dessa transmissão com amigos, grupos, redes sociais. Chame mais um faminto para estar aqui conectado conosco, e será glorioso o que nós iremos aprender e a unção que virá sobre nós, pois no término desse ensino eu estarei orando por transferência de unção, impartição de dons espirituais, amém, ativação do avivamento em tua vida. Muitos filhos e filhas de Deus têm sido agraciados, têm sido, meus amados, de uma forma extraordinária, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Na tua vida também não será diferente. Apenas abra o teu coração e o Espírito Santo de Deus irá te preparar durante esta aula para que você venha receber uma poderosa unção ainda nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração, convidando o nosso precioso amigo Espírito Santo de Deus a ministrar, a nos ensinar nessa noite. E enquanto eu estou aqui orando, amém? Tira um minutinho, compartilhe o link dessa transmissão. Se você é novo aqui em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e ensinos. Em nome de Jesus, nos deixa um joinha. Fazendo isso, a própria plataforma do YouTube estará, meus amados, divulgando os nossos vídeos, amém? Nos ajudando assim a alcançar almas, a alcançar vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entramos em tua presença, amigo Espírito Santo, e te convidamos, meu Pai, uma vez mais. Vem, se faça presente, amigo Espírito Santo. E todavia, meu Pai, Senhor, não seja esse pó e cinza que sou eu, mas o Senhor. Que diminua, meu Pai, Senhor, este pó e cinza que sou eu, para que o Senhor cresça, meu Pai. Manifeste o teu poder, manifeste a tua glória, meu Pai. Abra os céus sobre nós, meu Pai, e derrame mais, meu Pai, derrame mais, em nome de Jesus, meu Pai. Assim te convidamos, amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Nos ensine a tua palavra. Ministra, meu Pai, Senhor, em nós a tua palavra, meu Pai. Nos prepara para o avivamento. Nos prepara para um despertar, meu Pai, Senhor, espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim, amigo Espírito Santo, te convidamos, meu Pai. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo, restaurando os princípios básicos para a unção fluir. O Pai falará ao teu coração através desse ensino. Josué 14, versículo 10. Aleluia. Josué 14, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que
Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Glória a Deus, que versículo extraordinário. Aleluia, glória a Deus. Prestai atenção, famintos e sedentos. A primeira instrução que o Espírito Santo de Deus libera aqui para nós: cuidado com as lutas, pois elas podem te afastar da unção. Grava em teu coração, cuidado, é um alerta. Amém? Cuidado com as muitas lutas, pois elas podem te afastar da unção. Porque eu peguei como base aqui, meus amados, Josué 14, versículo 10. Porque em Josué 14, versículo 10, meus amados, nos narra a história, meus amados, de dois homens fantásticos, Josué e Caleb, os quais, meus amados, há 45 anos atrás, dentro da história, recebeu um chamado, recebeu um propósito, recebeu uma missão. Se passaram 45 anos, e agora Caleb, dialogando, meus amados, com Josué, faz uma declaração fantástica, meus amados, dizendo: eu estou tão forte e firme quanto há 45 anos atrás. O que isso tem a ver com a unção? O Espírito Santo de Deus, famintos e sedentos, tem me mostrado, tem me revelado muitos filhos e filhas de Deus passando por adversidades, passando por lutas, passando por guerras, e por falta de estrutura na palavra e de, meus amados, revelação da palavra, muitos deles têm se perdido no meio do caminho. São filhos e filhas que iniciaram a tua caminhada famintos, sedentos pelo Espírito Santo, orando, jejuando, se chegando cada vez mais ao Pai, meus amados, com um desejo ardente em seus corações, por conhecer mais e mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. Havia, meus amados, uma dedicação e um empenho muito grande por estar com o Espírito Santo, por buscar a unção, por buscar os dons espirituais, mas as muitas lutas, as muitas diversidades. Uma vez, meus amados, que eu não vigio, as lutas têm um poder de me levar a afastar da presença do Espírito Santo. Nos envolvemos, meus amados, em um círculo, meus amados, de turbulência tão grande, que muitas vezes, meus amados, nós não percebemos que paramos de amar o Espírito Santo, que paramos de buscar o Espírito Santo, que paramos de desejar a unção, que paramos de desejar os dons espirituais. E o Pai está aqui, meus amados, para nos trazer uma advertência. Você quer a unção, você quer o avivamento, a tua posição perante o Pai, a mesma posição a qual o Pai te chamou, e o teu coração se incendiou, meus amados, de fome e sede pelo Espírito Santo de Deus, essa mesma posição precisa perseverar e permanecer. Quando nós olhamos para Josué e Caleb, é o que nós encontramos: os mesmos homens que estavam com os teus corações incendiados pelo Espírito Santo. Enquanto, meus amados, multidões e multidões estavam, meus amados, desanimados, olhando para a adversidade, os gigantes, os problemas, lá estavam, meus amados, Josué e Caleb com os corações incendiados. O Espírito Santo de Deus nos dará vitória, o mesmo que nos chamou, aleluia, Ele não somente nos mostrou a terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos colocará lá dentro. Havia fome,
havia sede no coração de Josué e Caleb. Famintos e sedentos, grave isso que eu irei dizer para vocês. O nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o resultado da nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, determina se nós, meus amados, iremos romper ou não sobre essa terra. Adversidades gigantes se levanta contra nós e se coloca em nossa frente. E o que vai determinar se esse gigante, ou que seja as adversidades, irão cair por terra, é o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi famintos e sedentos. Eu nunca vi uma pessoa que se relaciona com o Espírito Santo de Deus e busca intensamente, meus amados, a presença e a intimidade com o Pai, se prostrar mediante gigantes, se prostrar mediante adversidades. Quando Davi, meus amados, encontra com o gigante Golias, as Escrituras dizem, meus amados, que então ele ouve as afrontas do gigante, as mesmas palavras que Golias estava falando, meus amados, para o maior exército daquela época. As mesmas palavras, quando chegou nos ouvidos de Davi, eu estou sentindo fortemente a unção descer aqui. A resposta foi a seguinte: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Porque famintos e sedentos, porque a conexão de Davi com o Espírito Santo de Deus, meus amados, estava afiada. Ele estava na brecha, ele estava mergulhando, ele estava, meus amados, conectado com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E o Pai, meus amados, ele ministrava essas verdades e trazia para mim a revelação da aula dessa noite, para mim trazer essa advertência à igreja. Cuidado com as muitas lutas. Existem filhos e filhas de Deus que pegam as diversidades e as lutas e usam elas como âncoras para que eles possam se achegar cada vez mais a Deus, para que eles possam se achegar cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. Mas nem todos os filhos e filhas de Deus agem, meus amados, dessa maneira. Existem, meus amados, aqueles que, mediante as lutas da vida, as provas, as dificuldades, abandonam o secreto, abandonam, meus amados, os pés do Senhor Jesus, já não busca mais a intimidade, já não busca mais a unção, os dons espirituais. E também, prestar atenção, e também tem aqueles que até mesmo ora, que até mesmo, os amados, busca, mas não a pessoa do Espírito Santo. Eles entram, meus amados, em uma cúpula de batalha espiritual, e agora, meus amados, tudo que ele conhece é guerrear nas cortes celestiais, e o foco, eles perdem, que é, meus amados, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora, meus amados, eu quero simplificar e explicar com mais detalhes. O Pai te chama você para um ministério de avivamento. O Pai te chama você, meus amados, para manifestar o teu poder sobre essa terra. Como um profeta, como um homem de Deus, presta atenção no que eu irei dizer. Você não deve perder a tua posição. Apóstolo, mas as lutas estão grandes. Eu entrei numa batalha tremenda. Ei, continue guerreando as suas batalhas, mas saiba que quem te dará a vitória é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós, meus amados, não podemos perder a direção. Nós precisamos saber lidar, meus amados, com as diversidades da vida. Existem as diversidades, sim, existem. Existem, meus amados, os gigantes espirituais. Meus amados, são lutas grandes que nós entramos, nós chamamos nos dias de hoje de gigantes. Existe sim. Jesus nos alertou, meus amados, sobre, meus amados, tais coisas, dizendo para nós: ei, meus filhos, no mundo tereis aflição,
Mas ele não parou por aí, ele finalizou dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Aleluia, glória a Deus. José passou por lutas e permaneceu fiel. Meus amados, eu anotei aqui 2 grandes homens para nós pegarmos como referência aqui no início dessa aula. Primeiro, Josué. Me perdoe. Primeiro, José. Segundo, Jó. José, meus amados, passou por lutas grandes. Foi vendido como escravo, traído pelos teus próprios irmãos. Batalhas grandes. Mas em momento nenhum ele perdeu a intimidade com o Espírito Santo. Ele deixou, meus amados, de ser fiel ao Espírito Santo. Ele deixou de buscar o Espírito Santo. E Jó, eu não tenho palavras para citar, meus amados, e contar aqui, meus amados, a respeito da história de Jó, pois é uma história, meus amados, conhecida por todos, mas olha a profundidade da intimidade que esse homem vivia com Deus. Sendo, meus amados, julgado por Satanás, o inferno, esse homem te adora, porque afinal de contas, ele tem tudo, é rico, é empresário, e simplesmente, meus amados, em um estalar de dedo, por permissão de Deus, Satanás tira tudo de Jó, e ali, meus amados, na pobreza, na miséria e na enfermidade, com somente um caco para coçar as tuas feridas, ele levanta os teus olhos aos céus, e glorifica o Espírito Santo de Deus. Adora o Espírito Santo de Deus. O resultado da fidelidade de Jó, meus amados, foi que o Espírito Santo de Deus deu para ele, em porção dobrada, tudo aquilo que ele havia perdido. A tua fidelidade em permanecer com o Espírito Santo de Deus mudará o curso da tua história, mudará o curso do teu ministério. Aleluia. Mas não se perca mediante o deserto que você está passando. Não se perca mediante as diversidades que você está enfrentando. Não se perca mediante as lutas. Ei, você que hoje está firme, amando e adorando o Espírito Santo de Deus, saiba que mais cedo ou mais tarde virá a adversidade. Isso é na vida de todos. Eu, apóstolo Wilker, cansei de passar por grandes adversidades, mas meu foco sempre é o mesmo, a pessoa do Espírito Santo. Eu não largo o secreto, eu não abandono o secreto, eu estou, meus amados, em dias bons e em dias ruins, aos pés do Espírito Santo. Permaneço firme no propósito, porque eu sei, meus amados, para que Deus me chamou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quer restaurar os princípios básicos para que a unção venha fluir, para que você venha viver intimidade com Deus. Primeiro, oração e jejum. Não perca uma vida de oração e de jejum, meus amados. As muitas lutas também, muitas vezes nos leva a nós nos prostrar. Sem perceber, deixamos de orar, sem perceber, deixamos de jejuar. Muitas vezes vem aquele sentimento: mas será que Deus está me ouvindo? Outros pensam: não, mas Deus me abandonou. Somos, amados, a consequência das muitas lutas, efeito das muitas lutas. Isso é comum, isso é normal. Mas o que você, meus amados, precisa colocar em teu coração é que, independentemente de todas as coisas, você precisa buscar o Espírito Santo. Há momentos em nossa caminhada que nós não ouvimos Deus. Há momentos em nossa caminhada que nós não sentimos Deus. Mas não significa que você não está ouvindo, que você não está sentindo, que Deus não está ali. Aleluia! Deus está conosco a todo tempo. Uma certa vez, um jovem teve uma experiência com o Espírito Santo.
a qual, meus amados, o Espírito Santo de Deus havia dito para aquele jovem que nunca iria deixar a ele por nada. Uma aliança, meus amados, entre o Espírito Santo de Deus e um jovem. E o pai dizia para aquele jovem: meu filho, eu sempre estarei presente em tua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, eu estarei ao teu lado. E de repente, meus amados, aquele jovem contempla, meus amados, um deserto, e ele vê, meus amados, naquele deserto, 2 pás, meus amados, de pegadas na areia. E ele observa aqueles 2 pás, meus amados, de pegadas, uma era dele e outra era do Espírito Santo. E ali, meus amados, aquelas marcas de pegadas ficando e deixando para trás, ele entendia que o pai estava ali do lado dele, mesmo que ele estava atravessando o deserto. E de repente as lutas começaram a aumentar, o vento, meus amados, com a areia começaram a soprar, dificuldades começaram a surgir, e as lutas começaram a aumentar. E de repente aquele jovem, ele olha para trás e ele percebe que, meus amados, já não tem 2 pás de pegada, somente 1 par de pegada. E ele começa, meus amados, a se sentir mal. E ele começa então a questionar a Deus e falar com o Espírito Santo de Deus: Senhor, o Senhor me prometeu estar comigo todos os dias. No início da nossa caminhada eu olhava, estava aqui 2 pás de pegada, os meus passos e os teus passos, e agora eu olho e só tem 1. E de repente, meus amados, a voz do Espírito Santo de Deus veio até ele em alto e bom som, e disse para ele: meu filho, nos momentos de mais dificuldade e de aflição que você estava passando, você começou a ver e a enxergar somente 1 par de pegadas, porque nesse exato momento foi o momento que eu peguei você em meus braços e te carreguei em meu colo. E ali, meus amados, aquele jovem começa a chorar. Meus amados, para resumir aqui essa ilustração, esse jovem muitas vezes representa representa você. E no momento, meus amados, que nós mais achamos que Deus já não está presente mais, que as coisas estão difíceis, você pode apostar em uma coisa: é o momento em que Deus mais está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Eu perdi a conta de quantas vezes eu estava, meus amados, no alto do monte, em madrugadas a fio, orando e chorando, aleluia, aos pés do Espírito Santo de Deus, clamando pela unção, clamando pelos dons espirituais. Muitas vezes vinha esse sentimento, mediante tantas lutas na cidade, uma sequidão espiritual muito grande, vinha esse sentimento: Senhor, onde está a tua presença? Eu sei, meus amados, que nos momentos mais difíceis, Ele estava me carregando em teus braços. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiro, oração e jejum. Quer conquistar a unção, que a unção permaneça sobre a tua vida? Mantenha uma vida de oração e de jejum. Filipenses 4, versículo 6. Eu gosto de citar muitos versículos, porque eu creio, para mim, meus amados, que uma aula, se tratando de aula, ela tem que ter referências e bases bíblicas, para que nós possamos, meus amados, basear nossa vida na palavra. Amém? Eu poderia gastar horas a fio aqui testemunhando de mim mesmo, falando das minhas muitas horas de oração, do meu devocional com o Pai. Aleluia. Mas eu prefiro, meus amados, me esforçar para trazer referências bíblicas para vocês, para que vocês venham basear, meus amados, a tua vida com a palavra. O Pai, meus amados, Ele quer que você venha fluir debaixo da unção e dos dons espirituais, assim como você me vê sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, assim como você contempla e vê muitos outros homens e mulheres de Deus. Amados, existe algo que aquele homem e aquela mulher está fazendo para Deus. As coisas não acontecem de mão beijada. Aleluia. As coisas não acontecem por acaso.
Se você está vendo um homem ou mulher de Deus fluindo debaixo da unção e dos dons espirituais, ei, famintos e sedentos, está havendo um secreto, um particular, pode apostar nisso. Pois aquilo que eu, meus amados, aquilo que eu faço no secreto, se manifesta em público. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia! Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica. Aleluia! Não deixe, meus amados, as ansiedades da vida, as lutas, as dificuldades roubar, meus amados, o teu foco. Mas aprenda a dobrar os joelhos e a permanecer, meus amados, em tua fidelidade com Deus, orando e buscando e amando a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Creia na fidelidade do Senhor Jesus, o Rei da Glória. O problema é que muitas vezes, meus amados, nós duvidamos da palavra do Senhor. E, meus amados, e saímos, meus amados, do nosso posto. O Pai nos chamou para o secreto, o Pai nos chamou para estar com Ele, para viver com Ele. Eu já ensinei por muitas e muitas vezes, ei, a nossa prioridade, ela sempre será a pessoa do Espírito Santo. A intimidade com Deus, a intimidade com o Rei da Glória, meus amados. E o resultado da nossa intimidade e do nosso relacionamento com o Pai virá os sinais, virá, meus amados, os dons espirituais, virá a unção, amém? Mas em primeiro lugar, foque em estar com o Pai, simples assim, glória a Deus. Efésios 3, versículo 20, olha, meus amados, que tremendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não, talvez você não entendeu. A dimensão, meus amados, dessa revelação, ele está dizendo acerca do poder da oração. Aqueles que vivem uma vida de devocional com o Pai, aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus, aqueles que estão ali continuamente, o Pai vem até você, buscador do Espírito Santo, e diz: ei, meu filho, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. E esses que vivem aos pés do Espírito Santo de Deus, experimenta do extraordinário. Experimenta, meus amados, do extraordinário, porque vive uma vida com Deus, uma vida diária com o Pai. Aleluia, aleluia. Olha o que acontece na vida daqueles que vivem uma vida de oração. Isaías 55, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu a ouvirei. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Existe famintos e sedentos, um rompimento espiritual que acontece na vida, meus amados, de um faminto e de um sedento. Quando você passa por ele, muitas vezes, meus amados, você ainda nem falou, começou a surgir o sentimento por algo, a glória de Deus se manifesta. Ali está a provisão, ali está o milagre, ali está, meus amados, a bênção. Eu já experimentei inúmeras vezes.
de algo, meus amados, vir em meu coração, um sentimento, vou dar aqui um exemplo, um desejo de comer algo, veio o sentimento, quando veio o sentimento ali, de repente manifestou. Pastor, eu estava fazendo isso em casa e lembrei de você, trouxe aqui para abençoar a tua vida. E coisas, meus amados, do tipo, intimidade com o Espírito Santo de Deus, igreja. Intimidade real e viva com o Espírito Santo de Deus, famintos e sedentos. E eu irei repetir: antes de clamarem, eu responderei. Uau! Somente quem é amigo do Espírito Santo de Deus vive essa dimensão. E ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Aleluia! Quando eu escrevia isso, a unção jorrava e descia sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, queremos, amados, fluir na unção, restaurar os princípios básicos, para que a unção possa fluir. Não perca a fome e a sede pelo Espírito Santo. Não deixe que as lutas, não deixe que as diversidades roubem essa essência. Tire de você essa essência. Você, meus amados, iniciou a tua caminhada com a pessoa do Espírito Santo, faminto, sedento, disposto a viajar, a encontrar com homens e mulheres de Deus para receber a transferência de unção. Você não media esforços para estar em vigílias, meus amados, noites a fio com o Pai. Você não media esforços para se trancar, meus amados, dentro do teu quarto, gastar 2, 3, 4, 5 horas de oração. Não perca essa essência. Mas deixa o Espírito de Deus, meus amados, te cativar cada vez mais. Deixa Ele, meus amados, te atrair cada vez mais, para que você possa estar com Ele. Aleluia. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia! Eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. Famintos e sedentos, note, meus amados, a profundeza desse texto. O quanto, meus amados, Davi tinha fome e sede pela pessoa do Espírito Santo. Um homem, meus amados, que era rico, um homem que era próspero, um homem que tinha uma mansão, que tinha, meus amados, um quarto, uma casa luxuosa, mas o desejo dele não era estar nos palácios. O desejo dele, meus amados, não era estar em tua mansão. Não, você está entendendo? Você está compreendendo, meus amados? Um verdadeiro faminto e sedento tem prazer em estar, meus amados, na casa, na presença. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa te peço. Oh, Jesus! Oh, Espírito Santo de Deus! Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele está falando da intimidade. Ele está falando, meus amados, da presença do Espírito Santo. Ele está falando de algo a mais. Eu não fui chamado, meus amados, para ser mais um no meio da multidão. Eu não fui chamado, meus amados, para ser um religioso. Não fui chamado, meus amados, para simplesmente estar, meus amados, em cultos frios. Não. Eu fui chamado para tocar no coração do Pai, ser, meus amados, casa, morada de Deus sobre essa terra. Fui chamado para me relacionar com Ele. De todo o meu ser precisa desejar por isso. Todo o meu ser precisa almejar, meus amados, por esse relacionamento, meus amados, essa amizade, essa intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 107, versículo 9. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aleluia. Porque Ele sacia
o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Não perca essa essência do amor real pelo Espírito Santo, da paixão real pelo Espírito Santo de Deus, e a promessa é essa: Ele te saciará com a tua presença, Ele te mostrará a tua beleza e a tua santidade, Ele segurará em tuas mãos e te levará para a tua intimidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Famintos e sedentos, eu quero que nesse exato momento, prestem atenção, eu quero que vocês confiram e vejam o que o Pai tem feito através da escola profética, o que o Pai tem operado, e após vamos dar seguimento a esse ensino, em nome de Jesus. Confira conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor, apóstolo, passando aqui para dar meu testemunho, né? Tenho assistido aí os ensinos, e eu recebi, né, variedade de línguas. Eu já assisti 2 vezes, estou assistindo todas as vezes agora. E eu fui ativada, né, na variedade de línguas. E a minha visão também, né, percebo assim que eu estou mais sensível nos meus sentidos espirituais, né, meu discernimento aumentou ainda mais. E eu estou passando aqui para testemunhar, né, isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu tomei posse das impartições, né, no final, quando o Senhor ora ali, transferindo. Na última vez eu fiquei com pó de ouro nas mãos. Também tenho recebido sinais e maravilhas, né, através de pó de ouro nas mãos e óleo vertendo das mãos também. Já está com 2 vezes que isso acontece. E eu senti muito, muito fogo mesmo. Eu tenho sentido muito a presença de Deus, assim, muito mais do que antes. Uma presença grande, forte, assim, sabe? Aquela glória, aquela eletricidade sobre o meu corpo. E tenho sentido, assim, que tem mudado, isso mudou bastante na minha vida, porque eu fui ativada na variedade de línguas, né? Porque quando eu vou orar, as minhas línguas mudam. E antes não mudava, era só aquela, né? E também esse sinar, né, de óleo vertendo nas mãos, minhas mãos ficam brilhosas com pó de ouro. E na última vez eu até botei aí um testemunho lá escrito, mas eu mandei aqui o áudio. Então, o Senhor abençoe e cada um aí de vocês, amém. Pensa em uma pessoa, meus amados, extremamente grata. Esta pessoa sou eu. Eu não tenho palavras para agradecer, meu precioso amigo Espírito Santo, pela tua eterna graça e misericórdia. Pois, meus amados, é tão glorioso vermos pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E o mais lindo, o mais tremendo, o que eu estou mostrando para vocês aqui, meus amados, são vidas preciosas que têm sido tocadas a longa distância. A unção tem fluído e tem rompido barreiras. Por que famintos e sedentos? Porque simplesmente nós escolhemos viver algo chamado intimidade. Em intimidade nós vivemos através de relacionamento. Se relacione com o Espírito Santo e Ele te honrará sobre essa terra. Se relacione com o Espírito Santo de Deus e esteja com Ele. E testemunhos surgirão de diversas partes, pessoas serão tocadas. Aleluia, não perca essa essência. Glória a Deus, aleluia. Veja, meus amados, e confira conosco também o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. Meus amados, é algo surreal o que o Pai tem feito, amém? Quem já participou dos nossos congressos, quem já esteve em uma das nossas viagens missionárias, sabe do que eu estou falando. Literalmente a nuvem de glória nos cobre, igreja. Aquele, meus amados, que nunca chorou na presença de Deus, passa a chorar como criança. Porque aonde o Pai se manifesta, onde, meus amados, Ele se revela, é impossível nós segurarmos as lágrimas. Oh, Jesus.
Pai está aqui, igreja. Veja conosco, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos chama nessa noite a gerarmos o arrependimento dentro de nós. Talvez não seja o arrependimento de uma prostituição, porque você tem dedicado a tua vida a Cristo para fugir da aparência do mal. Talvez não seja um arrependimento de um furto, mas sejamos que o arrependimento por termos, queridos, servido muitas vezes dentro da casa do Pai, mas estando longe da presença do Pai, vivendo em uma zona de comodismo. O arrependimento, meus queridos, de nós confessarmos com os nossos lábios Jesus, mas o nosso coração está longe do Pai. O que você tinha? Eu tinha gagueira. Hã? Tinha gagueira. Desapareceu? Desapareceu. Tá falando perfeitamente? Tô. Oh, glória! Vai pregar o evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Conseguia levantar esse braço. Agora à noite, amanhã de manhã, eu vou ver se a minha renite não vai voltar. Ela não vai voltar em nome de Jesus. Mas o braço já pode testificar. O braço já posso. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. O que você tinha? Dor na coluna, sumiu. Desapareceu? Faça o que você não podia fazer. Não podia mexer. Isso. E não podia abaixar. Aí, ó. Fica atrás dele, Pai, em nome de Jesus, unge o teu filho. Nunca mais voltará. Aplauda Jesus. Sumiu? Fala no microfone. Sumiu. Desapareceu. Jesus te curou? Sim, ele me curou. Vamos aplaudir Jesus. O que você estava sentindo quando você entrou para a casa de Deus? Muita dor na cabeça, muita pontada assim na cabeça. E após a oração? Passou. Desapareceu? Está curado e livre e nunca mais voltará em nome de Jesus. O que você tinha? Dores nas costas aqui, ó. Uma dores aqui, ó. Eu vim no carro reclamando de dor. Não sinto mais nada. Desapareceu? Sumiu? Vamos aplaudir Jesus Cristo Nazareno. Chama nessa noite, músicos, a um arrependimento, a uma mudança. É tempo, músicos, da igreja se despertar. O que está acontecendo aqui nessa casa é profético. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Simplesmente os pais espirituais desse ministério poderiam ter escolhido continuarmos caminhando em suas teologias, em sua sabedoria humana, mas algo, meus queridos, aconteceu na vida deles, um despertamento espiritual. Eu sei que o Pai está me chamando. Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Assim como o Pai tem nos surpreendido com a tua presença, meus amados, com a tua unção, da mesma forma Ele quer te surpreender cada um de vocês. Mas uma coisa Ele pede de nós, que nós venhamos guardar os nossos corações para Ele. Eu não posso me perder mediante a adversidade, eu não posso deixar, meus amados, as coisas desviar, meus amados, do meu foco. Eu sei que muitas vezes não é fácil, eu sei que muitas vezes, meus amados, é difícil você passar ali pelo deserto, enfrentar, meus amados, as adversidades, viver, meus amados, sobre essa terra e ainda assim, meus amados, manter os princípios de Cristo em teu coração. Eu estou falando dos princípios, meus amados, da intimidade. Eu não estou falando, meus amados, dos princípios morais, eu estou falando, meus amados, da intimidade. Mesmo, meus amados, que você passa pelo vale, mesmo que você seja cercado, meus amados, por lutas, por diversidades, não perca essa essência. Não deixe de amar o Espírito Santo. Não deixe de amar o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Não deixe de fazer, meus amados, do teu Senhor, o teu Salvador, a tua prioridade. Não deixe, aleluia, e permaneça fiel, meus amados, dentro dessas verdades. Certamente que você contemplará, meus amados, a glória de Deus sobre essa terra. Salmos 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele almejando, ele desejando ardentemente por estarmos, amados, na presença do Espírito Santo. Mais uma vez, um homem que poderia estar, meus amados, em outro lugar. Um homem que poderia conhecer, meus amados, países, nações, usufruir, meus amados, gastando assim o teu tempo com muitas coisas dessa terra, meus amados, coisas boas aos olhos do homem. Mas o maior desejo do homem de Deus, o maior desejo de Davi, era a presença do Espírito Santo de Deus. Que este seja o teu desejo, a tua prioridade, o teu anseio. Uma corça, meus amados, quilômetros longe das águas, ela já sente o cheiro, ela já, meus amados, consegue identificar que na redondeza há água. E a corça, meus amados, ela é insaciável, ela bebe água, pouco tempo depois ela está com sede, ela está correndo atrás de água novamente. E assim temos que ser nós na presença de Deus. A palavra de Deus pega a corça como exemplo, amém? Assim como uma corça anseia pelas torrentes das águas, a minha alma, eu preciso estar, meus amados, faminto e sedento todos os dias. O que é nós estarmos faminto e sedento todos os dias? É eu estarmos, amados, com o meu coração incendiado de amor e de paixão pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação.
é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiei nele, confie nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E para nós, meus amados, finalizarmos, aleluia, eu vou liberar aqui mais 2 versículos para nós finalizarmos. Salmos 84, versículo 10, olha que lindo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Aleluia, glória a Deus. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Olha, meus amados, a profundeza. Aleluia, somente um faminto, somente um apaixonado, meus amados, escolheria passar, meus amados, um dia na presença do Espírito Santo de Deus, do que 1000 noutro lugar. Aleluia, eu quero estar na presença, meus amados. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero estar famintos e sedentos eternamente na presença do Espírito Santo de Deus. E eu escolho o Espírito Santo de Deus, meus amados, até o fim. Aleluia, é a minha escolha. Aleluia, eu escolho estar com Ele, ser fiel a Ele até o fim. Aleluia. Se levante, famintos, sedentos, e tome a tua decisão. Aleluia, faça um voto com o Pai. Eu estarei aos teus pés até o fim, te amando e te buscando e me relacionando com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Filipenses 3, versículo 13, só para nós finalizarmos, a hora se vai. Aleluia. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já a tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Uma coisa eu faço e tomo a decisão a cada dia, deixando eu as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é o Espírito Santo, deixando eu as coisas que ficaram para trás. Não olha mais para trás, não olha para as diversidades, não olha para as lutas, mas prossiga em frente, olhando para o alvo, que é o teu amigo Espírito Santo. Aleluia. Decida andar com Ele sobre essa terra. Eu andarei contigo, Senhor. Aleluia. Eu andarei contigo aonde você estiver. Olhe comigo nessa noite, e a presença do Pai vem sobre a tua vida. Amiga Espírito Santo, eu não tenho ouro, não tenho prata. Oh Jesus, tudo que eu tenho, meu Pai, é a tua presença, meu Pai. Tudo que eu tenho é a tua presença. Amigo Espírito Santo, que a nuvem de glória se manifeste aonde os teus filhos estiverem. Eu te peço sinais nessa noite, aonde os teus filhos estiverem, que a nuvem de glória se manifeste, e que o Senhor, amigo Espírito Santo,
dê, meu Pai, experiências espirituais transformadoras aos teus filhos e filhas, meu Pai, debaixo da nuvem. Que eles recebam, meu Pai, a transferência de unção, e que eles sintam a presença de Ti como um quebrantamento, ou, meu Pai, Senhor, como arrepio, eletricidade, choque, fogo. Não importa, meu Pai, Senhor, qual seja o sentimento e a sensação, meu Pai, venha sobre essa vida preciosa, e que essa vida preciosa saiba que literalmente o Senhor a tocou. Em nome de Jesus, aonde vocês estiverem conectados conosco, em nome de Jesus. 1, o Espírito Santo de Deus irá te ungir nesta noite. 2, se prepara para novas experiências espirituais. 3, fogo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, debaixo da nuvem de glória, meu Pai, começa a manifestar os sinais, os prodígios e as maravilhas. Assim profetizamos em nome de Jesus, o derramar da Tua glória, o transbordar da Tua unção. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Amiga, Espírito Santo, está indo debaixo da Tua unção, Pai. Eu repreendo todo espírito da enfermidade, eu repreendo todo espírito da aflição. Em nome de Jesus Cristo, receba a Tua cura. Em nome de Jesus Cristo, receba o Teu milagre. Seja restaurado no físico, receba milagres. Em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, sejam cheios em nome de Jesus. E todos digam obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença e unção, pela Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, famintos e sedentos, se o Pai te tocou através desta aula, através dessa humilde oração, deixe aqui nos comentários o teu testemunho. O meu WhatsApp também estará passando aqui. Mande um áudio para mim. Talvez você já testemunhou por muitas vezes, não tem problema. Volte a testemunhar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu sinto fortemente a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, o Pai estará te honrando com porção dobrada. Mande para mim o teu testemunho em nome de Jesus. E se o Espírito Santo de Deus também te tocar, para que você venha se tornar uma coluna, um mantenedor do Ministério Íntimo Santo Espírito. As contas bancárias vão estar passando aqui abaixo, segundo aquilo que Ele ministrar em teu coração, segundo aquilo que Ele te tocar. Oferte nesse Ministério de Avivamento, em nome de Jesus. E se Ele te chamar para que você venha se tornar uma coluna, entre em contato comigo através do WhatsApp. Eu estarei te adotando em oração, em nome de Jesus. Amém? Já de agora eu quero agradecer pela presença, pelo amor e o carinho de todos vocês, em nome de Jesus. Esteja em oração para a próxima aula da nossa escola profética. Vai ser glorioso o que eu irei ensinar, meus amados, na próxima aula. Amém? Vai ser extraordinário. Você não pode perder esta aula por nada. Amém? Coloque em tua agenda. Semana que vem, segunda-feira que vem, estaremos aqui com uma aula extraordinária, onde eu estarei falando, meus amados, sobre o ato profético mais poderoso que um filho, uma filha de Deus pode fazer sobre essa terra, chamado Yom Kippur. Vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te prospere. Fiquem todos na paz. Shalom. Shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém.
de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.